calçadas do multiverso. Anacronia 6. A hipótese da luz. Aquele ritual, se assim se pode chamar, trouxe algo de novo. Mexeu com o torpor coletivo. Mas era um novo velho, como uma recordação gentil, semi-nostálgica e semi-utópica, cozendo os mais profundos passado e futuro na bainha única do simultâneo. Foi aí que o impacto foi mais sentido, na incapacidade de encapsular em palavras ou explicações o quanto cada pessoa acontecia naqueles momentos. O ritual. As portas abriam-se para a rua, como uma grande garganta se abre para avisar que surgirá uma comunicação importante. Por uns minutos, névoas brancas em ritmo de quem se espreguiça ao acordar transbordavam do interior para as calçadas, estendendo um aviso e um convite a quem estava por perto. O fumo parecia acompanhado por um sibilar não humano, quase uma enunciação de um feitiço. Quem se apercebia pela primeira vez do fenómeno julgava apavorado ao desafiante exercício de decidir entre se deixar levar pela beleza ou fugir pela ameaça de algo que é primitivo, cru e raro, mas desconfortável. Felizmente, muitos se aventuravam. A esses devemos o mundo. Ao entrar, a atmosfera era dura, edifícios e espaços de matriz obsoleta. Ninguém achava já nada daquilo minimamente enquadrado nos padrões estéticos da época. Mas sobressaía muito, como numa ruína sem narrador, uma pureza, o indício de uma excelência especial, preservada pela humildade. Um despojamento pouco habitual para aqueles espaços de consumo e todos os outros que configuravam as cidades. De repente, entre névoas às quais os olhos se entregavam cada vez mais, ganhando assim transparência, pequenas criaturas sugeriam momentaneamente ter-se saído pela porta da cidade para um bosque em seu entorno. Pássaros, os seus sons, percorriam aqueles espaços convidativos e místicos como aquilo que eram, sem comércio, uma galeria labiríntica e um percurso de curiosidade. O fim transacional tinha sido convertido noutro, estranhamente apelativo. Não havia um caminho único, nem um fim à vista. Tranquilizava-os minimamente ver outros curiosos no meio da penumbra vagamente interrompida pelo fogo nas cumieiras das velas que iam polvilhando o espaço. Naquela escuridão, não sabiam se os vultos seriam simplesmente fantasmas, dada a imprecisão de detalhes patrocinada pelo breu. Fantasmas num centro comercial? Isso seria ridículo. Estou acompanhado por outras pessoas.
o que valida a minha decisão de permanência. Ponderavam que horas seriam, ou há quanto tempo deambulavam, visto poderem jurar que acabaram de vir da rua com um sol abundante. Mas ali dentro dava a impressão de ser noite cerrada há pelo menos 100 anos. O tempo e a geometria dos corredores entregavam-nos a uma zona mais desafogada, sob uma grande claraboia, para eles invisível. Dada a sua opacidade, era natural entendê-la como um pedaço de teto escuro e vulgar. Detinham-se nessa zona individualmente e, dada a tendência para se agruparem, iam-se juntando em silêncio, como um público num espetáculo com as cortinas do palco encerradas, ponderando se havia mais alguma coisa para ver ou se estava na altura de abandonar aquela estranha experiência e ir para casa tentar fazer sentido do que raio se tinha passado. Porém, a seguir surgia um estímulo que fazia com que o edifício desaparecesse completamente. Uma voz humana, demasiado impoluta para pertencer a alguém que jamais experimentara maldade, rompia a tensão do mistério como um bisturi. Abria a pele que aprisionara a alma por demasiado tempo. Muitos dos primeiros corajosos agora se assustavam e fugiam. Para eles era a gota d'água. Outros, abençoados pela vocação curiosa, mais acelerados e excitados do que nunca, permaneciam, porém imobilizados, petrificados. Antecipavam a magnitude do que poderia suceder a um momento em que um mero som lhes rasgara tudo o que julgavam saber sobre a realidade, fazendo-lhes correr uma lágrima pela face e eriçar os sindicalizados pelos de todo o corpo. Não sabiam ainda que ambas as expressões do corpo eram consequências. A expressão da alma a emergir, a vir à tona para dar sinais de vida. Em erupção, como um presidiário que veja uma oportunidade para a liberdade momentânea enquanto todos os guardas se encontrem contra todas as probabilidades, em transe. Nem que seja por uns instantes, antes de voltar a ser arrumada e camuflada por toda a tralha com que entupiam a urgência existencial, mascarando assim o seu rotineiro desconforto. À voz sucedeu um som contínuo, grave, infinito. Não como uma música, mas como aquele som indescritível, inqualificável, que se ouve quando se está em silêncio. O som que revela que não existe silêncio, apenas uma vibração de fundo na base constante de um canto longínquo que não pausa para respirar. Curiosamente, era um som que transformara agora todos aqueles espaços frios, encardidos, desgastados e desalmados daquele centro comercial numa teia de tapetes que não só convidavam a descalçar-se e sentir a sua textura sem intermediários, convidava também a deitar-se e fundir-se com o lugar e o momento, pondo de parte qualquer distinção que só pode subsistir no mundo dos conceitos. Ali, então,
não havia conceitos, só um momento que não cabia neles. Ruíam por instantes ideias e pensamentos para dar oportunidade à experiência pura. Voltava então a voz, a espaços largos, com um arranque tão suave e um fim tão gradual como a espuma do mar a infiltrar-se na areia. Não era claro se sempre estivera presente, pois era tão familiar como o ar e tão saborosa como esse é quando escasseia. Era então que surgiam luzes tão redondas como a voz. Aliás, dir-se-ia que reagindo à voz, que, como maestra, orquestrava uma espécie de sincronismo automático com a respiração. Cordas, sopros, metais de luz acariciavam suas psiques com ternura. Era mais inteligível o que se passava. Reagindo à voz, a claraboia ia desbloqueando a cada momento mais uns tímidos e aventureiros raios de sol. Isso confundia-os em delícia. O som entrava pelos pulmões, o ar pelos ouvidos. Antes, isso era impossível, mas ali era evidente. E então, num piscar de olhos, mais ou menos em simultâneo, um clique tão rápido como um flash de uma máquina fotográfica, a sua percepção mudava radicalmente e sem retorno aparente. Um despertar. Era a luz o autor. Era a luz a voz. Era a luz o ar, o cheiro e o único facto. Em certos momentos via-se vultos nos pisos superiores, talvez daqueles que pudessem ser os autores concretos daquela experiência abstrata, mas naqueles corredores enigmáticos, desde o chão até à claraboia, atravessando aqueles pisos todos com doçura, já nada disso interessava o suficiente para se sustentar nas suas mentes. Era só a luz e o som que os deixava em silêncio. Tudo que era manifesto naquele incrível momento de deleite inexplicável era uma manifestação daquela luz que, na rua, era tão vulgar como pornografia, mas naquele ali, naquele estado de corpo e da mente, era tão erótica e espiritual. Gerava um prazer orgásmico à consciência, à presença, qualidade, ao ser. Perdiam o tempo e perdiam-se neles. Perdiam a noção dos compromissos, a noção das suas rotineiras preocupações de fundo, a noção de quem costumavam ser e como lhes costumavam chamar. Perdiam o peso das perdas. Essas coisas pareciam pertencer a um contentor muito desinteressante e não soberbo como aquilo. Então, isto é que é ser.
pensavam. Só tinham conhecido, fora raras e curtas exceções, a variante minúscula disso. Esta nova sempre lhes estivera disponível, mas só naquelas condições sobressaía. Só na alienação do acessório, do fútil, das complicações dispensáveis que tanto os transtornavam no caminho do eventualmente feliz. Afinal, era preciso menos para isso, não mais, muito menos, apenas ser como nunca lhes tinham ensinado, por não ser ensinável, pois ensinar é um sucedâneo insosso de ser. Ser é nada mais que isso. Essa realização era unânime e bela. Tudo era, paradoxalmente, tão presente e tão real como sempre, em qualquer outra altura. Só que, por algum motivo mágico, ali era tão satisfatoriamente extraordinário. Não parecia, era intemporal. Um estado para além da vida e da morte, ou uma fusão de ambas. Tudo como dantes, mas com um apuramento da antena. Sem ruído, viam a verdade como ela é, pela primeira vez na vida, sem palavras que a pudessem descrever. Perdiam-se na comoção de um instante tão grande que perdera a capacidade de ter tamanho. Elevavam-se sem saber. Elevavam-se, houver acima ou baixo, relativos, pois dali parecia apenas que se dissolviam no absoluto. Pertenciam mais do que nunca, pela primeira vez, não a nada. Unificavam-se. Finalmente, não temiam a morte. Intuíam não haver fim. Deitados, absorviam e levitavam, adensavam e expandiam, permitiam-se derreter progressivamente. Quando derretidas, derretiam um pouco mais do que julgavam ser possível. E assim se mantinham por longos momentos, pois nem segundos nem horas explicariam aquela unidade de tempo. Existia, fora desse tipo de convenções banais e insípidas, uma estática hora depois. A hora humana certa, para lá do seu controlo, o fumo mantinha-se, mas os sons já não estavam lá, pelo menos não no espaço. Perduravam sim, mas nos pulmões e nas mentes que já sentiam saudade, não do que tinham acabado de viver, mas sim do ser que nunca tinham vivido antes. Perdurava também a luz, como se a quisessem guardar para sempre, como a viam naquele sítio, perfeita. Esbatia-se então o fumo. As pessoas, a seu ritmo, levantavam-se e ninguém sacudia a cabeça nem as pernas, nem dizia uma palavra. Talvez quisessem preservar e respeitar a violência do momento, ou, mais provavelmente,
porque não conseguiam dizer nada sobre o que ocorrera. Entreolhavam-se como se estivessem a rever em cada um dos demais um amor antigo que os inundava de serenidade, como um rio cor-de-rosa, fluido, lento e espesso, que, chegando à foz, virava nascente. À saída, renovados. Ao sair, o céu era o mesmo de sempre. Porque se espantavam então com o seu esplendor? Parecia pintado de fresco, como se cada nuvem fora esculpida por Michelangelo. Ao sair, o céu era o mesmo de sempre, mas recontextualizado. Caíra-lhe a moldura da vulgaridade que confunde disponibilidade com perfeição intrínseca. Tal como quem observava, também era o mesmo de sempre. Apenas tinha levado uma coça tão grande que nenhum preconceito ou estereótipo se tinha conseguido aguentar em pé. Da tareia emergia aquele céu tão azul como sempre, tão azul como nunca. Da tareia emergira também o fascínio pelo esvoaçar de qualquer pássaro, pelo efeito do vento sobre a dança coordenada das plantas, a textura harmoniosa das calçadas cuscas e promíscuas, a sincronização das pernas que permitia mudar com elegância o ponto de vista, os traços, linhas, pontos e marcas nas mãos, como um sofisticado urbanismo jamais vislumbrado. Tudo ganhara eros, era novo e apaixonante, mas estava simplesmente como sempre estivera. Apenas o observador se elevara em consciência. Só quando estavam bem longe dali começavam a voltar às palavras, ou a capacidade de as usar, porque nada do que agora ocupava os seus corpos era completamente compatível com o limitado e ilusório mundo das palavras. Uma coisa era clara, afinal, para eles não tinha sido à boleia de qualquer religião, pastor ou cachimbo New Age que se testemunhou em causa própria a existência. Afinal, havia espírito para além da religião, contrariamente ao que proclamava a pesada herança moderna que o negava. A alma, a consciência. Aquela mundividência em rima com o ser que exilou temporariamente o modo do estar. Tudo o que procuravam, ofegantes, fora de si, estivera ardilosamente sempre disponível, por dentro. O sentido do sentido. Era demasiado óbvio então, demasiado, para se poder deixar cair quer aquele ritual, quer qualquer bastidor do mesmo, porque, apesar de claramente humano e singelo, revelara a inevitabilidade de se nutrir aquela dimensão da vida através dos espaços que as cidades possibilitavam. Isso, se quisesse existir de uma forma mais completa. Poderia dizer feliz, mas poderia ser confundido com o pobre conceito de felicidade material da época. O mais correto seria dizer em beatitude. Quem experimentava o ritual
voltava a miúdo. Não muitas vezes, porque o efeito nunca mais seria o mesmo, o da revelação. Mas as práticas como esta, de higiene da alma, começaram a ser correntes, porque tinham levado essa lição inesquecível. Não podia ser desaprendida. Faziam-nas a sós e em grupos, mas na mesma leveza e hábito com que se lava os dentes, por ser tão óbvia e inquestionavelmente benéfico. Os espaços tinham mudado as pessoas que se depararam com esta misteriosa e gloriosa nova dimensão dos seus mundos interiores. A ironia emergiu também, pois fora nos piores e mais labirínticos sítios das cidades, os centros comerciais em declínio irrecuperável, que se descobrira a sua semelhança com os mundos interiores das pessoas. Também os seus espíritos emperrados os arrastavam no dia a dia. Era quase um estorvo sair da cama, na maioria dos dias. Para aquelas mentes científicas e racionais, não poderia ter havido melhor evidência do emperro, e melhor então do que na véspera do enterro. Trouxe tudo isto, também a calma naturalmente subsequente ao autoconhecimento, a calma que amacia a ira, a indignação e a estagnação humana. Fora essa a hipótese da luz, a hipótese da transcendência material e formal, o momento instantâneo eterno em que a luz justificou o corpo para se experimentar. O cosmos reconheceu-se, viu-se ao espelho e sumiu a sorrir. Deixando-os encadeados e em pasmo.